Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional periódico, né? Onde eu tenho trazido aqui algumas palavras, algumas mensagens para o seu dia, algumas reflexões da palavra para o seu dia, para a sua manhã, para a sua semana. Então, vem comigo, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. O Senhor me chamou para que pudesse falar da palavra dele, assim como ele me libertou, assim como ele trouxe alegria, paz, contentamento para mim, assim ele quer trazer para a tua vida também. E hoje a gente vai falar sobre um tema, que é um tema que eu acredito que todo mundo já sentiu. Você vai sair daqui, não esqueça de anotar, quem anota absorve com mais facilidade. E você vai sair daqui sabendo, né, quais táticas eu posso utilizar contra o medo, quais ações eu posso usar contra, em que eu posso me apoiar. Você vai sair desse encontro sabendo o meu testemunho sobre o medo também. Então, vamos que vamos. Temos 17 minutos e na palavra do Senhor ela fala, conta-se as pesquisas que existe não temas 366 vezes na Bíblia. Não temas 360 o meu tá bem aqui, deu por aqui. 366 vezes tem na Bíblia a frase não temas, né? O Senhor, ele nos avisa, nos esclarece que ele não nos deu espírito de medo, né? Em 2 Timóteo 1,7 ele fala, pois não vos dei espírito de covardia, de medo. É um espírito, o medo ele é um espírito, vou te dizer por quê como meu testemunho. Mas de poder, de amor e domínio próprio. Eu passei uns bons anos mesmo. A gente pode tirar aqui que se a palavra fala 360 vezes, 66 vezes, para cada dia do ano, a gente tem essa lembrança que a gente não precisa temer. Não importa qual é o seu problema, a sua situação, se é problema emocional, se é problema espiritual, se é problema físico, não importa. E, Alexandra, quais as táticas, então, eu posso usar para me vencer o medo? Porque, às vezes, posso estar me sentindo insegura, às vezes posso estar me sentindo incapaz, às vezes eu posso estar me sentindo com falta de proteção, né? Esse medo, ele pode ter motivos, né? Então, muita coisa é justificada pelos meus estudos sobre a mente humana, PNL, neurociência. Muita coisa é explicada, esse receio, ela pode ser explicada por causa lá na nossa infância. Uma criança amada, uma criança que se sente amada, que se sente protegida, dificilmente ela se sentirá acuada, ela se sentirá assim paralisada. Ter receio, os sentimentos, eles não são ruins. Os sentimentos, na verdade, eles existem para nos proteger. A ansiedade, né, a alegria, a tristeza, a raiva, eles têm um porquê de existir. Mas o que eles não podem é nos deixar paralisados. Eles não podem nos deixar não conseguir coisas por causa dele. Então, aqui a palavra fala, não temas. O Senhor, ele nos assegura disso. Por que eu não devo temer, Alexandra? Porque nós temos um Deus que cuida de tudo, que nos protege, que até o fio da nossa cabeça ele sabe quantos nós temos. Que ele, em Salmo 139, fala que antes da nossa mãe saber que nós existia, ele já sabia. Todos os meus ossos informes, o Senhor já via. Então, existe um Deus que se importa com a nossa individualidade. E aí aqui em Salmo 56, que é o nosso salmo de reflexão, ele vai falar, Davi também sentiu medo, José também sentiu medo. Quem foi que não sentiu medo na palavra dos personagens bíblicos? Não é? Eu também, né? Só que eu vou contar o que foi que aconteceu já já.
Então, o Salmo 56, ele fala: tem misericórdia de mim, Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Então, Davi, ele enfrentava guerras, mas as guerras deles eram vencidas por Deus era com ele. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim ao Altíssimo. Quem é o seu inimigo? Quem é que tem te deixado atemorizado? Quem é que está te paralisando de realizar grandes sonhos? E o mal do medo é isso. Ele te impede de realizar sonhos, nos impede de transbordar, nos impede de ir para o próximo nível. E era isso que estava acontecendo comigo mesmo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Aqui Davi, ele nos ensina a orar, a declarar a palavra. Em Salmo 18, a gente pega muito. Não se apoiar em nós, porque o nosso poder vem de Deus, mas nos apoiarmos no Deus em que eu sirvo. Davi, ele não ia pela força dele, ele ia pelo Deus que servia a ele, que Deus já tinha dito: a guerra já é vencida, eu já venci. O povo de Israel do mesmo jeito, eu já venci a guerra por você. Tá fazendo sentido aí pra ti? Se tiver, coloca: Deus vence minhas guerras. Deus está comigo nas minhas guerras. Digita: Deus está comigo nas minhas guerras. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Salmos 56, 4. Não temerei o que me possa fazer a carne, o homem. Não importa o que o homem tente contra você. O ser humano usado pelo inimigo, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os principais potestades. Não importa o que o homem tente te fazer. O que importa é que eu tenho um Deus que dá a última palavra. E aqui todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim o mal. Ajuntam-se e escondem. Aí ele conta que ele chora, ele declama. Aqui Davi, ele está adorando, Davi está orando. Então, um dos pontos que é primordial para nos ajudar a não temer é declarar a palavra. O declarar a palavra, neurocientificamente, falar, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. O falar nos ajuda a nos apropriar, nos faz ser apropriado do que a gente está falando. Por isso, não aceite. Muitas pessoas, elas se rotularam pelo que o pai, a mãe, lá na infância, o tio, o irmão mais velho, alguém de confiança o intitulou. Nós não somos o que disseram de nós, nós somos o que Deus diz de nós. Então, o que nos traz deixar de ter medo, tudo que a gente foca expande. O que faz deixar de ter medo é focar em quem é o nosso Deus. O Deus que nos fortalece. Então, eu particularmente, vou contar o meu testemunho, eu tinha um medo, eu tinha um medo muito grande, muito grande. Eu luto contra ele todos os dias, declarando a palavra. Um dos poderes que a gente pode usar contra o medo é declarar a palavra. Declarar a palavra, jejuar, conversar com Deus, que é o orar, trazer ao Senhor: Deus, isso aqui está me entristecendo, sendo Deus, isso aqui está me deixando ansioso. E o Senhor me trouxe a lembrança, me fez perceber que era um espírito mesmo, era um espírito, né? E eu comecei a declarar a palavra, eu decidi declarar a palavra. O Senhor é a minha força, né? Invoco o Senhor, de muito ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Existem muitos louvores que eles declaram, que eles são oração, né? Então, o inimigo, ele pode usar muitas coisas na nossa mente. A nossa mente, ela é um campo fértil, ou de nós contra nós mesmos, com as nossas imperfeições e limitações. Como nossa mente, ela é muito fértil para o inimigo. Então, ele está constantemente ao nosso derredor tentando nos tragar. E ele usa, às vezes, nossos próprios pensamentos, que a gente fica: nossa, eu não quis pensar dessa forma, não quis isso. O que foi? Então, por vezes o inimigo, ele pode lançar mentiras, ele é o pai da mentira. Então, ele é expert em mentir. E uma mentira, conta-se que é uma mentira dita 1000 vezes, para quem escuta se torna verdade. Então, que a gente possa declarar que o nosso Deus é o Deus que guerreia nossas guerras. O nosso Deus é o Deus a quem servimos, o Deus que já ajudou Israel, já ajudou José, ajudou Jacó, ajudou Moisés, ajudou todos os personagens e pode nos ajudar também. Que possa nos apoiar o mundo.
Que Deus, ele assim mesmo renova a misericórdia dele sobre a nossa vida. Que não é poder nosso, porque nós somos limitados, mas é poder dele. E aí, Davi fazia isso. Eu aprendi a declarar a palavra. Eu aprendi. Senhor, tenho medo de faltar. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Deitar me faz em vez de espaços. Isso para mim me lembrar disso. Tanto também para que o reino espiritual entenda. O reino espiritual atenda. O inimigo, mesmo sendo o pai da mentira, ele usou a própria palavra contra Jesus. Que temos que ter ela afiada na ponta da língua, para quando ele vier contra nós com as palavras, com a própria palavra, se duvidar, nós estejamos com a espada afiada. E o que aconteceu comigo, eu tinha um medo muito grande, né? E eu ficava ansiosa, eu não sabia por que era. Inclusive, a gente fala do espiritual, mas a gente também tem que falar do emocional. E eu tenho acompanhamento psicológico, E eu ficava assim, até que um dia, eu jejuando e orando, não era por causa disso, eu jejuando, o Senhor me mostrou, como se fosse assim, aquele gorila de um filme que tem que ele pega a loura, não sei se você sabe qual é o filme, Icon, eu acho. E aí o Senhor me mostrava um javali pegando a mim, ele me botava na boca e eu saía só os ossos, né? E eu fiquei, meu Deus, o que foi isso? Me deu assim, era um medo, o medo ele tava assim, e ele me paralisou em muitas situações da minha vida, sabe? Muitas situações. Então declare, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força. Escreva aí embaixo, o Senhor me fortalece, o Senhor é meu escudo. E aí, eu tive essa visão, que o Senhor me mostra em visão. E aí pronto, passou, continuei jejuando e orando, né? Se quiser, quem quiser, né? Mais temas sobre o jejum, coloca aqui, né? Traz um tema de jejum. Como você faz seu jejum? Coloca aqui nos comentários, que eu trago um tema exclusivamente sobre o meu jejum. E aí eu continuei fazendo esse jejum em oração. No outro dia, o Senhor me mostrou o mesmo bicho, o mesmo javali, já em formato de desenho, né? Um formato assim bem pequeno, bem pequenez, né? E um martelo, como fosse um martelo chapolim, batendo, e ele já desfalecido. Ou seja, eu estava vencendo ele. Eu pensei que já tinha vencido. Passou-se um bom tempo e eu continuei ainda sentindo um pouco. E declarando a palavra e louvando ao Senhor. Eu ficava com tanto medo, não sabia de quê, e minha mão gelava, meu pé gelava, uma ansiedade muito grande. Assim o Senhor me ensinou a declarar a palavra. Sempre que eu sinto algo desse tipo, eu declaro a palavra. Eu declaro quem é o meu Deus. Eu declaro Deus quem eu sirvo. E aí passa, né? Passa. E aí, quando foi-se uns meses atrás, agora, do mesmo jeito, o Senhor me mostrou em sonho um homem com uma boina, igual o chapéu do Macaulay Culkin, aquele filme Esqueceram de Mim, que queima aqui, né, o chapéu do homem. E Deus me mostrou esse homem saindo de uns espaços, como se fosse um hotel, aqueles hotéis que quando o policial faz os filmes, que está em perseguição, está investigação, e eles ficam em alguns quartos dos hotéis, né? São quartos para você passar um dia. E aí esse homem saía dos quartos, de um dos quartos, e ia embora com essa boina. E Deus me deixou bem claro, Deus ele revela para nós. Ou seja, Deus fala através de louvor, através de adoração. Se você quer saber mais sobre esse tema que Deus fala, o último vídeo aqui nessa plataforma foi sobre isso, tá? Dá uma olhada que tem mais, se você gostar desse tema. E aí, formas de Deus falar com a gente. E aí, eu vi esse ladrão, Deus me deixou bem claro, é um ladrão. Deus não vai nos mostrar algo que nós não consigamos entender, vai ser em cima da nossa vivência. E aí, Deus me mostrou esse ladrão indo embora. E aí, eu percebi que realmente esse medo ele tinha ido embora, estava indo embora. E aí, eu vi outras pessoas falando, né, que não vos dei a palavra falando, através de stories o Senhor também fala, dizendo, não vos dê espírito de medo, mas espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, o meu pedido tem sido esse, Senhor, me dá mais do teu espírito, me dá mais de ti, para que esse medo vá embora.
Então, os antídotos para a gente não sentir medo é focar, trazer o olhar para outro lugar, né? Se eu foco só no meu problema, aquele problema ele cresce, mas se eu foco em uma solução, aquilo ali se torna pequeno. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer sentido para ti. Se apegue ao Senhor, declare a palavra. Se você perceber que esse medo está de uma forma que está te paralisando, de uma forma que não está te fazendo seguir, te fazer prosseguir, te fazer progredir, te fazer avançar, ore por libertação. Às vezes o crente acredita que ele não pode ser dominado, ele não pode estar sendo acessado, porque ele crê em Jesus Cristo morto na cruz. Crê em Jesus, até o inimigo crê. Mas o que nos faz ter proteção é a obediência. O que nos faz estar cada vez mais junto do Senhor é não dar abertura. E como foi que eu dei abertura? Deixando que aquilo se tornasse disso aqui um grande monstro, né? Que foi o que realmente aconteceu. Então, hoje eu tenho me apegado na palavra do Senhor, né? Tá fazendo sentido pra ti? Dá o curtir aí, tá bom? Então, eu me apego na palavra do Senhor. Eu me acordo e já declaro: Senhor, blinda a minha mente, blinda minhas emoções. Lá atrás, quando o Senhor me chamou para reconciliação, que eu era uma religiosa, estava dentro da igreja, mas não estava servindo a Ele integralmente, diariamente, Deus disse: renove sua mente. Então, o que faz com que esse medo também não exista é renovar a mente, né? E se tá fazendo sentido para ti, coloca aqui embaixo, digita, né? Eu sou forte e corajosa, né? A palavra fala: diga ao fraco. Por que ele diz diga, né? Se te mostrar fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Porque a nossa mente é a nossa principal arma, a nossa principal fraqueza. E o inimigo conhece nossas fragilidades. Ele não está aqui desde agora, ele está aqui desde Adão. Então, diga ao fraco: eu sou forte. Diga você aí. Digite, só se você acredita nisso, tá? Coloque aí, anote aí. Eu sou forte. Em Cristo eu sou mais do que vencedora. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Tudo é possível ao que crê. E assim a gente pode renovar, ativar a nossa fé nele. Não é em nós, porque não somos perfeitos, somos limitados. Deus usou homens comuns. Deus também agiu na vida de homens comuns para nos mostrar que nós não é na nossa força, é na força dele, tá bom? Se fez sentido para ti, compartilha com aquela amiga que precisa deixar de temer o homem, deixar de temer o inimigo. Eu tinha também, eu estava com receio do próprio inimigo. Quando o Senhor começou a me chamar para buscar em prol dos meus, em prol de mim, eu tinha medo. E o Senhor começou a dizer: medita em quem sou eu, medita em mim. E por vezes, esses dias mesmo, o Senhor me chamando de madrugada para louvar a Ele, para engrandecer a Ele, para que eu perceba: eu sou Ele dizendo para mim: eu sou o Deus que criou Ele e você. Então você não tem o que temer, né? Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E o Senhor Jesus disse que nós temos o poder de fazer ainda maiores milagres, ainda maiores do que o que Ele fez. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais preenchidos estivermos de Deus, mais preenchidos estivermos da palavra, mais preenchidos estivermos das coisas espirituais, com a mente renovada, menos do mundo, menos nós sentiremos as amarras do inimigo contra a nossa vida. Entendido? Declarar a palavra, jejum, oração, se apoiar em quem é o nosso Deus e não em quem somos. E quem somos também, porque tem muitas promessas na palavra sobre quem é você, né? E se preciso for, jejum em prol desse motivo, tá bom? Declare, eu repreendo, né? Eu tive outros testemunhos que eu vou contar depois, em que eu disse: espírito disso, eu te repreendo. Eu não aceito, eu renuncio você na minha vida. E isso passou. Então que você possa declarar também: eu declaro que em Cristo eu sou mais do que vencedora, né? Não é só vencedora, eu sou mais do que vencedora. Eu declaro que em Cristo, pelo poder do sangue de Jesus na cruz, tudo é possível ao que crê. E assim você possa acessar integralmente de tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor não tem promessas só na eternidade, Deus tem promessa aqui também na terra para aqueles que o obedecem, tá bom? Ok, nos vemos amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E
Se fez sentido para você, se você gosta, dá uma olhada aqui nessa plataforma que tem muitos temas parecidos nesse mesmo estilo, tá bom? Em té. Não, pera, quero orar por você. Vamos orar? Senhor amado, Pai bendito, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. Te lanço nas tuas mãos todas as pessoas que estão te ouvindo agora, Pai, através de mim. Que elas possam perceber, abre os olhos espirituais dela, dá clareza, discernimento, para que elas possam perceber quem elas são em Ti, quem és Tu, o Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo fez, Deus que tudo faz, Deus que tudo pode. Elas possam acessar aquilo que através da morte de Jesus Cristo na cruz elas têm acesso. Toma cada uma nas tuas mãos, dá a tua clareza, dá o teu discernimento, tira toda escama dos olhos, para que elas possam perceber que existe um Deus que cuida, existe um Deus que nos dá coragem, que nos dá força, nos dá vigor, que nos dá o espírito de ousadia, que na palavra fala que nós não precisamos temer mal algum, basta cada dia o seu mal, que o Senhor cuida de cada um dos nossos dias. Toma essa vida nas tuas mãos, Senhor, desfaz toda a ação do inimigo contra essa pessoa, Senhor. Tira toda a névoa, toda a sujeira que esteja interferindo na visão dela, nas lentes dela. Ela possa perceber que ela é mais vencedor em Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos falar, tudo indica que nós vamos falar sobre você não é o seu passado, tá bom? Temos aqui, você não é o seu passado. Em té.